nossas Bíblias em Romanos 11. Romanos capítulo 11, a partir do versículo 33. Amém? Diz assim: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Vamos repetir o versículo 36, todos juntos? Porque dele, por meio dele, e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Esse texto vem nos mostrar quão grandioso é o nosso Deus, quão maravilhoso é o nosso Deus. Esse Deus que é autossuficiente, esse Deus que é tremendo, majestoso. E ele vem dizer: porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Nessa noite nós possamos declarar o quanto ele é majestoso, o quanto ele é poderoso, e rendermos a ele toda a honra e toda a glória. Amém? Que nós possamos nessa noite, de todo o nosso coração, glorificar ao nosso Deus, glorificar com os nossos cânticos, glorificá-lo com as nossas orações, glorificá-lo porque ele é merecedor. Amém? Vamos nos colocar de pé, fazermos uma oração de louvor, de agradecimento a ele, glorificando a ele por tudo que ele é, por tudo que ele tem feito. Soberano Deus, eterno Pai, Deus santo, Deus poderoso, Deus justo, Deus grandioso, nós estamos aqui nessa noite reunidos em Teu nome. Estamos aqui, ó Deus, entendendo a rica oportunidade, o grande privilégio, ó Deus, que temos de poder estar em Tua casa, com vida, com saúde, ó Deus, mesmo que talvez passando por lutas, por dificuldades, mas o Senhor nos permitiu estar aqui nessa noite. Isso é motivo de grande alegria. Por isso, ó Deus, nessa noite nós queremos nos regozijar em Tua doce presença. Dizemos a Ti, Senhor, que Tu és bem-vindo no nosso meio. Queremos dizer ao Senhor, Deus, que nós viemos aqui porque esperamos algo novo da parte do Senhor para as nossas vidas. Por isso nós abrimos o nosso coração para receber de Ti, ó Deus, aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Ó Deus, mas primeiramente nós queremos abrir os nossos corações para Te louvar, para Te exaltar, para glorificar o Teu santo nome, porque só o Teu nome é digno de toda honra e de toda glória. Esse nome que está acima de todo nome, nós queremos Te glorificar, ó Deus, através dos nossos louvores, através da nossa adoração aqui neste lugar, nessa noite. Que o Senhor, ó Deus, receba a nossa adoração como cheiro suave, como uma oferta agradável ao Senhor, em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nosso Deus. Glorifique ao Senhor, irmão, com o teu ser. Glorifique ao Senhor com tudo que há em ti nessa noite, em nome de Jesus, porque Ele é merecedor. Vamos celebrá-lo, vamos glorificá-lo em nome de Jesus. Aleluia. Porque o Senhor é
nome, Senhor. Incendei-nos nessa noite com o fogo do Teu Espírito Santo. Aquece os nossos corações, em nome de Jesus. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de louvar chegou. O tempo de adorar chegou. E Ele vem saltando sobre os montes. E Ele vem saltando sobre os montes. E seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de louvar chegou. De adorar. O tempo de adorar chegou. E Ele vem saltando sobre os montes. E Ele vem saltando sobre os montes. E os seus cabelos são brancos como a neve. Os seus cabelos são brancos como a neve. E nos seus olhos há fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Incendeia, Senhor, a tua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem incendiar. Vem incendiar. Vem incendiar. Você pode aplaudir ao Senhor. Glorifica Ele com as tuas palmas. Glória ao teu nome, Senhor Deus. Aquece os nossos corações. Aquece, ó Deus, os nossos corações de amor por Ti. Porque nós precisamos mais e mais de Ti, Senhor Deus. Seja exaltado, seja glorificado. Que Tu és o Deus Santo, Deus único e verdadeiro. Tens um nome que está acima de todo nome. Tens um nome sobre todo nome. E no trono do universo Tu estás. Teu domínio é para
Só Tu és Deus, Senhor. Vamos repetir isso bem forte. Só Tu és Deus, Senhor. Só o nosso Deus é Deus. Aleluia. Glória seja dada a Ele. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Amém. Nós vamos cantar mais um cântico. Enquanto isso, você pode adorar o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta. Nós vamos declarar aquilo que nós esperamos, aquilo que nós ansiamos, a convicção de que temos que um dia Ele virá nos buscar. Amém? Amém? Louvado seja Deus. Um dia lindo, almejo eu encontrar a eterna glória que prometida está. Doce alegria posso então sentir, pois Jesus Cristo já está por mim. Declare: Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Ele veio ao mundo para ser mártir da paz. Ele foi tentado e não pecou jamais. A sua vida foi um exemplo de amor. Cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Jesus virá, outra vez aqui. Jesus virá, mais uma vez aqui. E todos juntos em um só louvor, cantemos todos: Ele é o nosso Senhor. Aleluia! Ansiamos por esse dia, o dia em que estaremos com Cristo, louvando e exaltando, declarando que Ele é santo, santo, santo. Amém? Louvado seja o nosso Deus. Quem é de Deus, ouve a palavra de Deus. Que o Senhor ministre aos nossos corações aquilo que Ele já tem preparado para nós. Amém? Boa noite. Graça e paz. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor em 2 Reis, capítulo 8.
Segunda Reis, capítulo 8, de 1 a 6. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Ora, Eliseu havia falado àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai tu e a tua família e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome e ela virá sobre a terra por 7 anos. A mulher, pois, levantou-se e fez conforme a palavra do homem de Deus. Foi com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. Mas ao cabo de 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, o moço do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando a ele, ao rei, como Eliseu ressuscitara aquele que estava morto, eis que a mulher cujo filho ressuscitara veio clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho a quem Eliseu ressuscitou. O rei interrogou a mulher e ela lhe contou o caso. Então o rei lhe designou um oficial, ao qual disse: faze restituir-lhe tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que deixou o país até agora. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, nós exaltamos, glorificamos o Senhor. Ó Deus, nós queremos entregar os louvores a Ti. Ó Deus, entregar as nossas ofertas no altar do Senhor. Ó Deus, Pai, nós queremos também ouvir a Tua palavra, a Tua voz nesta noite. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Por isso, pedimos ao Senhor que pela Tua graça e misericórdia fale conosco, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Amém. Amém? Irmãos, nós vamos compartilhar um pouco dessa palavra, falando um pouco da providência de Deus para as nossas vidas, a providência de Deus para as nossas famílias. Amém? Às vezes não entendemos o propósito de Deus. Esse aí foi cedo. O propósito de Deus para as nossas vidas. Mas quando nós vivemos a vontade do Senhor, nós vamos perceber, nós receberemos a sua provisão, o seu sustento a cada momento. A mulher que foi citada aqui, ela no texto, é a mesma mulher, se a gente for voltar na história aqui, é a mesma mulher que veio a ter seu filho como uma bênção de Deus, em retribuição à sua fidelidade para com Deus, porque ela era estéril. Aquela mulher, ela tinha visto o poder de Deus lhe dando um filho, pois um filho para quem pode ter filho é comum, mas um filho para quem é estéril é bênção de Deus. Além da bênção de Deus, é um milagre de Deus. E essa mulher então passa por outro momento difícil, que é a morte desse menino. E Eliseu vai e ora, e intercede, e esse menino ressuscita. E o texto diz que em determinado momento vem a fome sobre aquelas terras. E aí o profeta vem e diz a ela o que ela tem que fazer. Sai daqui, vai peregrinar em outras terras, onde tem alimento, porque a fome vem
e ela permanecerá durante 7 anos. Imagine, irmãos, uma mulher que para a época era difícil sustentar, então ela foi com a sua família para outros lugares, e ela foi buscar provisão em outros lugares, segundo a direção que o profeta havia lhe dado, direção de Deus, a direção do Senhor. Mas contudo, depois de um tempo, essa mulher, ela, depois dos 7 anos, eu imagino, irmãos, que a mulher que estava fora das suas terras, fora do seu povo, porque diz o texto que ela foi habitar no meio dos filisteus. Os filisteus nunca foi amigo do povo de Deus. Então ela foi morar no meio desse povo. Imagino eu que ela contou a dedo o tempo que ela saiu e o tempo que ela deveria voltar, esses 7 anos. Imagino eu que ao fim desses 7 anos, exatamente esses 7 anos, ela arrumou suas malas e voltou para suas terras. Só que chegou lá, suas terras já tinham sido ocupadas por outras pessoas. E ela clamou ao rei pelas suas terras de volta. Pelas suas terras de volta. E quando ela chegou lá para falar com o rei, Geazi era o rapaz que vivia junto com o profeta, aprendiz, era supervisor, tipo um secretário do profeta Eliseu. Então ele estava lá contando ao rei. O rei perguntou: conta aí o que Eliseu está fazendo de milagroso, que a fama de Eliseu era muito grande. E aí ele, ao contar todos os feitos de Eliseu, na hora que a mulher chega, o homem Geazi está falando justamente do caso dela, que Eliseu ressuscitara o menino dela. E essa mulher chega pedindo a causa ao rei, justamente no momento que ela está contando, e Geazi fala assim: rei, é essa mulher que eu estou falando, essa foi a quem Eliseu ressuscitou seu filho. E no exato momento que ela queria fazer um pedido ao rei, ela tem a oportunidade de contar aquilo que Deus fez na vida dela e na vida do seu filho, e ela consegue, e não apenas as suas terras de volta, mas como se fosse o arrendamento de tudo aquilo que a pessoa que ocupou a terra desde o dia que ela saiu conseguiu produzir. Ele ainda mandou pagar o arrendamento dessas terras, ou seja, ela conseguiu o que ela queria, para mostrar a provisão do Senhor na vida dela, por causa da fidelidade do Senhor na vida dela. Amém? Irmãos, você tem recebido a provisão de Deus? Você tem visto a provisão do Senhor no meio da sua família? Amém? A gente passa por dificuldades. Deserto não é obra do acaso, é uma agenda de Deus, como diz Hernando Dias Lopes. Ele estava dizendo, é uma agenda de Deus, é algo programado de Deus. É claro que o deserto é algo programado por Deus, mas existem situações que a gente enfrenta por causa de más decisões que a gente toma. Isso é certo. A gente toma decisões equivocadas e existe um preço, pois aquilo que a gente planta, isso também a gente vai colher. Mas o fato, irmãos, aqui é que essa mulher, ela observou tudo que o Senhor tinha falado com ela. Então é baseado nesse texto que eu gostaria de compartilhar com os irmãos sobre a provisão de Deus sobre nossas vidas. Amém? A primeira atitude, lembra que eu falei, atitudes erradas geram consequências ruins. Mas atitudes segundo a direção de Deus, mesmo que pareça que esteja dando errado, vai ter consequências boas para que o nome dele seja glorificado. Amém? A gente pode ver na vida de José, que foi levado como escravo, mas ali era um propósito de Deus na vida de José, para trazer provisão para a família que seria a primeira de muitas famílias da promessa de Deus feita a Abraão, que se tornou o povo de Deus no meio do Egito lá. Então Deus programou toda essa agenda difícil para a vida de José, para tornar ele governador do Egito, para ser provisão de Deus na vida de sua família, que seria a genitora do povo de Deus, das 12 tribos de Israel, que foi gerada dentro do Egito. E aqui
na vida dessa mulher, nós podemos ver a provisão de Deus, e a gente vai observar algumas atitudes dessa mulher que fez com que a provisão de Deus de fato chegasse na vida dela. Amém? A primeira coisa, ela ouviu a voz de Deus. Ela obedeceu à voz de Deus. A diferença de conhecer a palavra de Deus e não obedecer, e a diferença de conhecer a palavra de Deus e obedecer. Tem muita gente nos dias de hoje que conhece até a palavra de Deus, mas não obedece. Não adianta nada. É preciso conhecer e obedecer a palavra de Deus. Amém? Então aí no versículo 8, eu vou tentar falar mais baixo porque a garganta hoje está brava. No capítulo 8, no verso 1, diz assim: levanta-te, vai com os de tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome, a qual virá sobre a terra por 7 anos. Veja bem, irmãos, aqui o profeta avisa ela: vai, faz, peregrina em outras terras, vai morar em outras terras, aonde puderes. Deus não deu uma direção. Note que Deus não deu uma direção, vai a tal lugar. A direção de Deus aqui foi: vai aonde você puder ficar, aonde tiver mantimento, aonde você vê que tem comida, vá, fique lá por um tempo, porque a fome vem por 7 anos. E aí, irmãos, Deus certamente nos dá a orientação certa acerca das nossas vidas, acerca de que direção tomar, acerca de que decisões tomar, acerca de todas as áreas da nossa vida. A palavra de Deus tem resposta. Acerca de tudo, a palavra de Deus tem resposta para as nossas vidas. Você quer ser bem sucedido? Você vai estudar, você vai trabalhar para você ser bem sucedido financeiramente. Você tem um sonho, você vai correr atrás desse sonho, segundo a vontade do Senhor, fazendo o que é certo. Você quer dar prioridade ao reino de Deus? Eu digo o seguinte: busque as primeiras coisas primeiro. O que é que você tem como mais importante na sua vida? Aí você diz: Deus é o mais importante na minha vida. Então é isso que eu vou buscar, a presença de Deus. E essa mulher, irmãos, e certamente ela foi buscar essa provisão de Deus, porque ela recebeu uma orientação e ela obedeceu, ela ouviu a voz de Deus, ela obedeceu a voz do Senhor. E Deus sempre fala conosco. Nós é que muitas vezes não demos ouvidos à voz de Deus. Mas como ovelhas do Senhor, nós devemos ouvir a voz do bom pastor, obedecer a voz de Deus. Nem sempre, irmãos, obedecer a voz de Deus, a vontade de Deus, é fácil. Nem sempre nós compreendemos, mas nós precisamos saber que a vontade de Deus ela é boa, ela é perfeita e ela é agradável. Amém? Romanos 12:2. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. A vontade do homem nem sempre é boa, é imperfeita e às vezes é desagradável para Deus. A maioria das nossas decisões equivocadas desagrada a Deus. Aí às vezes a gente quer colocar a culpa em Deus e quer questionar Deus: por que eu estou passando por isso? É fruto de muitas vezes de muitas decisões que nós não ouvimos Deus, não obedecemos a sua palavra. Amém? Preste atenção para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus nós sabemos, é a palavra de Deus. Irmãos, pode vir um profeta, eu creio nos profetas. Eu creio que Deus levanta pessoas para trazer recado, para falar profecias. Eu creio nisso. Agora, meu irmão, se alguém vier com qualquer coisa que vai de encontro à palavra de Deus, desconsidere isso. Pode dizer que você está mentindo, você está falando em nome de Deus em vão, você está mentindo. Pode falar sem medo, porque está contrariando a palavra de Deus. Nenhum profeta pode se levantar para contrariar a palavra de Deus. Um dia eu vi um pastor que ele foi corajoso e ele fez certo. Ele estava pregando na igreja, a igreja estava muito cheia e ele recebeu a palavra para pregar. De repente vem um pastor, imagine que seja um pastor obreiro, e ele se levanta querendo falar profecias aqui. O cara batendo nos peitos do cara assim e falou assim: não, a palavra
comigo agora. O cara murchou e saiu, voltou para o lugar onde ele estava, porque ele sabia que não há profecia maior do que a palavra de Deus. A palavra de Deus é a profecia para as nossas vidas. Amém? Então nós precisamos ouvir a voz de Deus. Cuidado, bebê, você não derrubar o negócio aí. Segura aí. Em segundo lugar, irmãos, ela ouviu a voz de Deus, em primeiro lugar, e em segundo lugar, ela obedeceu a Deus. Ela obedeceu a Deus. Deixa aí. Ei, cuidado. Obrigado, jovem. Deus abençoe. Você crescer, você vai pregar, viu? Ninguém disse amém. Ele é bem baixinho os amenzinhos aí. Amém, irmãos? Em primeiro lugar, como eu disse, ouvir a voz de Deus. Segundo, obedecer a Deus. Segunda, o Reis 8, versículo 2 aí, levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. A mulher, ela não apenas ouviu a voz de Deus, mas ela obedeceu a Deus. A palavra do Senhor nos ensina, irmãos, que obedecer é melhor do que sacrificar. Ela obedeceu a voz do Senhor. A mulher obedeceu a Deus e foi para a terra dos filisteus, que é vizinha a Israel. Contudo, se foi Deus que mandou, ela não teve problema. Irmãos, a vantagem é essa, de obedecer a Deus. Porque a palavra de Deus diz que Ele vela em cumprir as suas promessas. Se Ele te disse alguma coisa a teu respeito, se você tem convicção daquilo que Deus vai fazer na tua vida, da direção de Deus, não tema, mesmo que as coisas pareçam que está dando errado. Mesmo que pessoas se levantem contra você. Às vezes, irmãos, a gente deixa de vir para a igreja por conta de algum parente que impede, que não gosta que a gente venha. Eu quero dizer para você o seguinte: a Bíblia diz que aquele que não aborrecer seu pai e sua mãe por causa dele, não é digno dele. Então não tenha medo de obedecer a Deus. Irmãos, quando eu fui chamado para vir para cá, eu tinha trabalhado com os adolescentes, com jovens. Eu estava trabalhando há alguns anos já com jovens, e essa era a única experiência que eu tinha. E trabalhar com jovens, a dinâmica é diferente de trabalhar com a igreja, não é a mesma. Mas quando o pastor Bira chegou naquele escritório do posto onde eu trabalhava e falou assim: eu tenho uma missão para você. Eu falei: se eu puder. Ele falou: você pode, se você quiser. Se você tiver disposição para fazer, você pode. Eu falei: é o que é? Ir para a congregação de Patos, trabalhar lá. E eu, na mesma hora, eu falei: isso não é resposta que é para a gente dar de uma hora para outra. A gente precisa orar em direção a Deus. Mas eu digo uma coisa, irmãos: a primeira coisa que eu senti foi, mesmo tremendo, naquela hora eu fiquei tremendo e preocupado, mas mesmo tremendo e preocupado, eu tinha uma convicção de que o Senhor estava me chamando para o ministério, para trabalhar de obreiro, de que estar em Patos era o centro da vontade de Deus para a minha vida. Quem acompanhou a minha corrida, a minha labuta naquele posto, sabe o quanto eu estava passando por lutas naquele lugar. Não era perseguição de patrão, muito pelo contrário, eu tinha todo o apoio dele, todas as decisões que precisava tomar, eu tomava, era eu que tomava, ele sempre me ouvia, não era nada disso. Mas talvez Deus já estava me incomodando para poder me impulsionar a fazer o que eu estou fazendo hoje. Que se eu estivesse bem, tranquilão, talvez eu poderia recusar, mas eu senti naquele momento o chamado de Deus. Mas eu não tinha experiência nenhuma para estar aqui. Mas uma coisa eu tinha certeza: se eu estava no centro da vontade de Deus, eu precisava obedecer a Ele, e eu sabia que as coisas iam dar certo. Eu
sabia que o meu ministério ia dar certo porque eu estava no centro da vontade de Deus. Amém? A palavra do Senhor nos diz, nos ensina: confia no Senhor e faz o bem. Não adianta só confiar no Senhor, é continuar fazendo o que Ele pede para a gente fazer. Não adianta confiar no Senhor e continuar fazendo as coisas erradas. É preciso confiar no Senhor, fazer a coisa certa, mesmo que isso lhe custe, cause-nos prejuízos. Irmãos, a gente pensa, tem muita gente que pensa que os crentes ficam caçando só bênção aqui dentro. Às vezes o fato de servir a Cristo nos causa prejuízo. Eu já falei aqui, um amigo meu deixou de ganhar dinheiro para fazer a coisa certa. Pois ele é engenheiro e ele precisava fazer algumas assinaturas que valiam milhares de dinheiro, alguns mil. E pela simples assinatura dele ele ia ganhar muito dinheiro, mas ele falou assim: não, porque do jeito que estou querendo fazer, a forma que estou querendo fazer é a forma errada. Se deixar eu fazer do jeito certo, não, do jeito certo não, já está feito, as coisas só precisa assinar. Ele falou: então eu não quero. Sabe por quê? Por causa do Evangelho, por causa dos princípios que o pai e a mãe dele ensinou para fazer a coisa certa. E às vezes o Evangelho nos produz isso. Quantos não morreram por causa do Evangelho? Uma das provas históricas dos apóstolos foi essa, que eles não tiveram nada de benefício, eles só, humanamente falando, né, eles morreram por causa do Evangelho. Paulo foi degolado, Pedro foi crucificado de cabeça para baixo, todos os outros foram mortos pelo viés da perseguição daquela época. Só Paulo morreu de velhice. Paulo não, o apóstolo João morreu de velhice, mas sofreu o fato de ter se exilado numa ilha deserta, de prisioneiros, mas por causa do Evangelho. Que benefício teve? Mas sabia que tinha coisas mais preciosas para herdar do Senhor. Sabia que o Senhor, como nós cantamos aqui, viria um dia para buscar o seu povo, e aqueles que permanecessem até o fim herdaria essa coroa da vida. E é nessa expectativa que nós temos que viver, e é por isso que nós precisamos obedecer a Deus. Amém? Você tem ouvido a Deus? Você tem obedecido a Deus? Em terceiro lugar, irmãos, esperar em Deus. O verso 3 diz assim: ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Irmãos, vejam que a vontade de Deus tem um tempo de acontecer. Existe aquele ditado na rua aí que diz assim: Deus tarda, mas não falha. Está errado, porque Deus não tarda e nem falha. Ele age no tempo certo. Ele age na hora certa. Essa mulher teve que esperar 7 anos. Imagina, irmãos, a gente pegar aqui agora, a irmã Santa viveu isso esses tempos. Saiu do meio da terra dela e foi para um lugar que ela não conhecia. Agora, e aqui tem parentes deles, de Bima, de Edmundo. Agora imagine ela sair com a sua família para uma terra de inimigos do povo dela, viver, começar a sua vida, procurar mantimentos para se alimentar. Era só isso que o povo precisava: se vestir e se alimentar. Eu imagino que não deve ter sido fácil. Não é como nos dias de hoje, que sai de uma terra e vai para outra para alugar uma casa e morar de aluguel. Não é isso. É sair com nada e chegar num lugar onde não tem nada para poder construir a sua vida por um determinado período de tempo. E esperar o tempo certo é primordial. Quer ver um exemplo? José. Se ele não consegue esperar o tempo certo, ele não seria governador do Egito. Lembra que quando ele estava preso, no último estágio da sua luta, ele estava preso, copeiro do rei e o padeiro do rei tem um sonho estranho e ele vai interpretar o sonho. Ele fala bem assim: copeiro do rei, você vai ser restaurado,
ao seu gosto. Padeiro do rei, infelizmente você vai ser condenado e morto. Da mesma forma que José disse, aconteceu. E o copeiro, quando foi chamado para trabalhar com o rei novamente, o que foi que aconteceu? José falou o quê? Ei, fala com o rei ao meu respeito. O que foi que aconteceu? O copeiro do rei ficou tão alegre que esqueceu da prisão, esqueceu de José. E quanto tempo? 2 anos, irmãos. Imagine aí. Eu vivi uns tempos e eu sei, a gente sabe mais ou menos o que é isso. Você sai, às vezes vem uma proposta de emprego e a promessa de emprego vem a entrevista e agora a expectativa de ser chamado para o emprego. E cadê o telefone tocar? Cadê chamar para poder? Cadê que as coisas que a gente está esperando que aconteçam? Imagine José preso numa prisão, injustamente, inocente, vai falar assim: copeiro, fala de mim para o rei. Se você contar a minha história, do que eu faço aqui, do meu testemunho, do que eu tenho feito, eu tenho certeza que ele vai lembrar de mim, ele vai me restaurar, tirar da prisão, vai me mandar embora, ou vai me dar um emprego no reino. Talvez ser o padeiro substituto. E aí, eu imagino que eles se despedindo um do outro, valeu, Deus abençoe, tal, e ele vai para a sua cama, ali na prisão. Eita, amanhã o copeiro vai chegar e vai falar com o rei. Quem sabe essa semana eles não me chamam para dar algum veredito. Passa uma semana, passa um mês, passa um ano, 2 anos e nada acontece. Sabe por quê, irmãos? Porque existe o tempo do homem e existe o tempo de Deus. Melhor do que o tempo do homem é o tempo de Deus. Porque é o seguinte, se o copeiro lembra dele, talvez ele só seria um padeiro no reino. Mas o propósito de Deus não era que ele fosse um padeiro no reino. O propósito de Deus é que ele fosse o segundo homem mais poderoso do Egito, o governador do Egito. O propósito de Deus é sempre melhor do que o nosso. E é por isso que é preciso esperar o tempo certo. O salmista já dizia no Salmo 40: esperei confiantemente pelo Senhor, e Ele inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Esperar o tempo certo, a hora certa do Senhor. Muitos problemas que nós enfrentamos é porque nós não esperamos o tempo certo de Deus, e a gente acaba interrompendo a linha cronológica de Deus. O tempo cronos é o tempo do homem. O tempo de Deus é diferente. E valeu a pena esperar, a mulher esperar esse tempo certo. Porque, imagine, 7 anos fora de casa, perdeu a sua terra, e o que produziram na terra, ela não teve lucro. Mas ela chega no tempo certo, 2 momentos. Ela obedece o tempo certo de Deus, ou seja, ela voltou depois dos 7 anos. E ela chega na hora certa para falar com o rei. Isso é provisão de Deus, irmão. Fala, que coincidência, eu cheguei bem na hora que estavam falando de mim. Não, ela era a providência de Deus, porque Deus, o desejo dela era que reavesse a terra dela. Mas o desejo de Deus é que apenas não reavesse a terra dela, era que ela também recebesse a provisão para recomeçar a vida. E por causa desse tempo, aguardando o tempo de Deus, mesmo não sendo fácil, nós precisamos entender que o tempo de Deus é o tempo certo para todas as coisas que nós desejamos, para aquilo que Ele tem para nós. Amém? Precisamos ter esperança. Nós estamos no meio da família, e eu tenho certeza que o maior motivo de oração nosso é pelas nossas famílias. E nós precisamos ter esperança. Esperança, sabe o que é ter esperança? É ter fé e ficar esperando. Esperança é basicamente isso. É você ter fé que Deus vai ouvir a tua oração e ficar esperando o tempo certo. Amém? Ficar esperando o tempo certo. Então confie no Senhor. Espera nele. Amém? As coisas parecem estar demorando, as coisas parecem não estar acontecendo. Espera no Senhor. Obedece. Não pula etapas.
Deus tem um propósito, saiba que Deus tem um propósito para você, saiba que Deus tem um propósito para a sua família. Agora espere o tempo de Deus. E eu sei, irmãos, como é difícil esperar. Como é difícil esperar o tempo de Deus. Porque fica imaginando, é hoje, é amanhã, é hoje, é amanhã. Não é fácil esperar. Mas tenha a esperança, fé e espere. Que quando acontecer, irmãos, quando a hora do Senhor chegar na tua vida, vai ser tão melhor que você vai esquecer o tempo de espera. Amém? E é justamente o quarto ponto: deixa Deus agir. Agindo Deus, quem impedirá? Não há barreira, não há parede que seja intransponível para o Senhor. Talvez a gente olhe ao nosso redor, vou ficar esperando em Deus, mas as coisas não vão acontecer. Eu tenho que tomar atitude. Ei, deixa Deus agir. Deus agiu na hora certa, no tempo certo. O verso 4 e 5 diz assim: contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida do morto. Quando a mulher cujo filho ele havia restaurado a vida clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras, então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este o seu filho a quem Eliseu restaurou a vida. Deus estava agindo na vida dela. Foi Deus que fez a obra. Não foi por mérito dela, não. Não foi por ela ter clamado: rei, reaviva, reveja a minha terra. Não. Foi porque Deus agiu no tempo certo. Deus começou a agir. E é isso que eu digo: quando Deus começa a agir, a gente vê a diferença do agir de Deus, do agir do homem. O problema é esse, irmãos, que nós esperamos o agir do homem. Nós esperamos o nosso agir, o agir das pessoas. Mas nós precisamos confiar no agir de Deus. Todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E porque somos filhos de Deus, precisamos esperar o Espírito Santo de Deus agir no tempo certo, na hora certa. Amém? Não tenha medo de esperar. Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Entenda isso. Aí ele vai falar: a gente só escuta às vezes o começo da frase. Todas as coisas cooperam para o bem. Mas de quem? De todo mundo? Não. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Então não tente fazer por si mesmo. Espere em Deus. Espere Deus agir. Amém? Coloque Deus à frente de sua vida e deixe o agir de Deus. Deixe Deus agir por você. Amém? Ela recebeu a provisão do Senhor. Recebeu você também a provisão do Senhor. Amém? Ela teve essas atitudes. Ela ouviu a voz de Deus. Ela obedeceu a Deus. Ela esperou em Deus. E ela deixou Deus agir. São essas atitudes. Confie no Senhor. As coisas vão acontecer. Amém? Para a glória de Deus. Vamos orar. Senhor Deus, obrigado pela Tua palavra. Muitas vezes, ó Deus, sofremos porque tomamos as nossas próprias decisões, sem consultar o Senhor. E que muitas vezes é por falta de confiança no Senhor. Ó Deus, porque agimos por nossa conta própria, quando na verdade nós precisamos permitir que o Senhor age nas nossas vidas. A verdade é que muitas vezes nós não ouvimos a Tua voz, não temos disposição para obedecer a Tua palavra. Ó Deus, mas como os filhos Teus, que somos guiados pelo Teu Espírito Santo, nos dê discernimento para ouvir a voz do Senhor, para obedecer a voz do Senhor, para, ó Deus, permitir, para, ó Deus, ver o agir do Senhor e esperar pelo agir do Senhor.
Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para louvor da glória do Senhor, nos ajude. Ó Deus, somos filhos teus, e nessa caminhada, ó Deus, nós queremos agradar ao Senhor. Por isso, nos ajude em todo tempo fazer a tua vontade, estar disposto a cumprir o propósito do Senhor, mesmo que seja difícil. Ó Deus, estejamos dispostos a esperar no Senhor, mesmo que esperar seja algo tão difícil. Nos ajuda, Deus, porque mesmo nós não querendo desobedecer ao Senhor, muitas vezes desobedecemos. Como Paulo diz, o bem que eu quero, esse não faço, mas o mal que eu não quero, isso sempre me persegue, isso é sempre o que eu desejo fazer, e muitas vezes é isso que eu faço. Nos ajude a cumprir o propósito do Senhor, a obedecer ao Senhor, ó Deus, porque certamente nós cremos que Tu és o Deus que cuida de nós, que nada foge do Teu controle, que o Senhor é o Deus que concede a provisão do Senhor, é o Senhor que providencia tudo aquilo que nós precisamos, e nós precisamos crer nisso, e nós cremos nisso, cremos na Tua provisão, mas nos ajude naquilo que depender de nós, a fazer parte dessa ação do Senhor, obedecendo ao Senhor, esperando no Senhor, deixando o Senhor agir. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, para o louvor da glória do Senhor. Ó Deus, nós pedimos assim em nome de Jesus.